Já se perguntou se seria possível criar um mundo inteiro a partir de um corpo? Parece enredo de filme de terror, não é? Mas para os antigos vikings, essa era a dura realidade da sua mitologia. Hoje, vamos mergulhar em um dos mais brutais e criativos mitos de criação do mundo. A história de como o universo foi, literalmente, construído a partir dos restos mortais do gigante Ymir. E acredite, essa receita para a criação do universo é muito mais pesada do que você pode imaginar. Então, imagine só. Antes de tudo o que conhecemos, não havia absolutamente nada. Mais precisamente, existia o grande vazio, o Ginnungagap. Nas suas extremidades ficavam dois reinos. De um lado, o flamejante Muspelheim, repleto de faíscas e calor intenso. Do outro, o gélido Niflheim, envolto em frio e névoa. Quando o calor de Muspelheim se encontrou com os gelos de Niflheim, o gelo começou a derreter. E dessas águas derretidas surgiu a primeira criatura viva, o gigante primordial Ymir. E junto com ele, a vaca Audumla, que com seu leite amamentou esse gigante. Então, temos o gigante Ymir e a vaca cósmica Audumla. Uma dupla, convenhamos, peculiar para o alvorecer do universo. Ymir era completamente dependente da vaca. 4 rios de leite jorravam de seu úbere, o suficiente para saciar a fome do imenso gigante. Mas Audumla, de que se alimentava? Não havia sequer um broto de grama por perto, apenas vastas extensões de gelo salgado. E a vaca fez o que as vacas fazem. Ela lambia. Lambia o gelo e as rochas salgadas, extraindo delas seu sustento. No entanto, este não era um simples ato de lamber. Naquele gesto repetitivo, gestava-se o nascimento de uma nova força, destinada a transformar tudo. No primeiro dia, enquanto a língua de Audumla deslizava sobre a crosta de gelo, começaram a surgir cabelos de dentro do bloco. Simples fios de cabelo brotando da água congelada. No segundo dia, uma cabeça inteira emergiu do gelo. E ao fim do terceiro dia, a vaca havia libertado das prisões de gelo um ser completo. Era um homem, belo e poderoso. Seu nome era Buri. E ele não era um gigante. Ele foi o primeiro deus, o patriarca da nobre linhagem dos Aesir, cujo destino era confrontar o caos primordial. O surgimento de Buri marcou um ponto de viragem. Contudo, ele estava sozinho neste mundo gélido e precisava dar continuidade à sua linhagem. Com o tempo, nasceu-lhe um filho, a quem deu o nome de Bor. Bor não era nem um deus criador, nem um grande guerreiro, mas o seu papel na história provou ser fundamental. Ele tornou-se o elo de ligação. Bor desposou a giganta Bestla, filha do gigante Belthorn. Essa união entre um deus e uma giganta simbolizou o frágil equilíbrio entre as duas primeiras raças. E assim, de Bor e Bestla, nasceram 3 filhos, cujos nomes para sempre ecoariam na história: Odin, Vili e Ve. Esses 3 irmãos foram os primeiros do clã dos Aesir, deuses a quem estava destinado trazer ordem ao mundo. Eles eram fortes, sábios e ambiciosos. Com o seu surgimento, 2 forças antagônicas se consolidaram de vez no universo. De um lado, os gigantes de gelo, descendentes do caótico Ymir. Do outro, os jovens deuses, descendentes de Buri, ávidos por criar. A sua coexistência não podia ser pacífica. O conflito era inevitável. No entanto, os jovens deuses e o gigante Ymir não conseguiam coexistir no apertado vazio primordial. Ymir era a encarnação viva do caos primevo. Ele não construía, não criava, ele simplesmente existia. E enquanto dormia, de seu corpo, como ervas daninhas, nasciam novos e novos gigantes de gelo, seres selvagens, rudes e indomáveis. Odin e seus irmãos observavam e compreendiam. Sobre tal alicerce, seria impossível construir um mundo harmonioso. Qualquer broto de ordem que tentassem cultivar seria imediatamente devorado por essa força cega e elemental. O caos não precisava apenas ser contido,
Ele precisava ser aniquilado. E os irmãos tomaram a decisão mais terrível e fatídica do universo. Decidiram que, para dar início à criação, era preciso primeiro matar seu progenitor. O caos deveria morrer para que a ordem pudesse nascer. Foi então que os 3 irmãos deuses, Odin, Vili e Vé, enfrentaram o progenitor de toda a vida. Não era uma batalha por poder ou território, pois nenhum nem outro existiam ainda. Era, antes, um embate primordial entre a criação e o caos. Ymir era colossal. A sua força, primordial e indomável, como uma calamidade natural. Mas os deuses possuíam razão, vontade e uma determinação inabalável. Eles lutaram com fúria e, finalmente, conseguiram derrubar o gigante. Consumou-se o primeiro assassinato no universo. O gigante Ymir, de quem tudo se originou, caiu pelas mãos dos seus próprios descendentes, ainda que distantes. O silêncio que pairava sobre o vazio ilimitado foi quebrado apenas pelo som do sangue que jorrava das suas feridas. Um drama cósmico começava ali, com um ato de fratricídio, instaurando nas fundações do mundo vindouro os temas de sacrifício e violência. A morte de Ymir foi como uma barragem que se rompeu. O sangue de suas inúmeras feridas jorrou com uma força tão colossal que inundou todo o grande vazio. Foi um verdadeiro dilúvio de sangue, de proporções cósmicas. Os gigantes de gelo, descendentes diretos de Ymir, foram pegos de surpresa por esse evento. Criaturas do frio e do gelo, o sangue quente de seu progenitor tornou-se para eles uma força letal, um elemento mortal. Quase todos se afogaram e foram arrastados por essas correntes escarlates. Apenas um casal conseguiu sobreviver. O gigante Bergelmir e sua esposa apressaram-se a entrar em um baú de madeira que lhes serviu de arca. Nesta embarcação improvisada, eles aguardaram o fim do dilúvio. Desse único par, descenderam todos os subsequentes gigantes Jotun, que se tornaram os eternos adversários dos deuses. Assim, a primeira grande guerra culminou em um genocídio quase total de uma das raças. Quando a maré de sangue recuou, uma visão grandiosa se descortinou diante dos deuses. No centro do vazio cósmico jazia o corpo colossal e sem vida de Ymir. O caos fora derrotado, mas em seu lugar restavam apenas o vazio e os despojos. Foi então que, nos corações dos deuses irmãos, nasceu um plano tão engenhoso quanto macabro. Eles decidiram não apenas se livrar do corpo, mas usá-lo como matéria-prima para a criação. Literalmente, tomaram o imenso corpo de Ymir e o arrastaram para o coração de Ginnungagap. Era o alvorecer da maior obra de engenharia do universo. Os deuses vitoriosos transformaram-se em deuses açougueiros, prontos para desmembrar seu próprio ancestral, para que, de suas partes, como peças de um gigantesco construtor, pudessem montar um novo mundo. A grande Gênese começava com uma profunda profanação. A primeira coisa que os deuses moldaram foi a carne. Os vastos músculos e a gordura de Ymir tornaram-se a matéria-prima perfeita para a criação da terra. Odin, Vili e Vé puseram-se a trabalhar como escultores titânicos, modelando e dando forma à paisagem. Onde os músculos eram mais planos e lisos, surgiram vastas planícies. Já onde a carne se mostrava irregular e rasgada, formaram-se colinas e vales. Eles literalmente esculpiram a terra com as próprias mãos, a partir do corpo do seu inimigo. Cada passo sobre essa nova terra era um passo sobre os restos do primeiro ser vivo. O mundo inteiro, toda a base da existência futura, foi edificado sobre alicerces de carne morta. Era um mundo nascido da morte, e essa origem para sempre deixou nele sua marca indelével. Com a terra já formada, era preciso enchê-la de água. O material para os deuses não foi difícil de encontrar. O sangue de Ymir, derramado durante a batalha, era vasto e incalculável. Ele se acumulou em vastas poças e lagos nas depressões, formadas pela carne do gigante. Os deuses, então, canalizaram esses rios de sangue, cavaram seus leitos
e criaram as profundas bacias que seriam os futuros mares e oceanos. Assim, toda a hidrosfera do planeta, desde o mais ínfimo riacho até a vastidão dos oceanos, foi moldada a partir do sangue de seu primeiro inimigo. Esse sangue formou um anel em torno da Terra recém-criada, tornando-se uma barreira intransponível que separava o mundo da ordem do reino exterior do caos e dos gigantes remanescentes. A água, geralmente um símbolo de vida, nos mitos nórdicos era, paradoxalmente, um símbolo de morte e violência. A terra informe de carne e os oceanos rubros pareciam incompletos. O mundo carecia de relevo, de verticalidade. Foi então que os deuses voltaram sua atenção para o esqueleto de Ymir. Seus ossos gigantes tornaram-se o material perfeito para moldar as montanhas. Os deuses irmãos pegaram fêmures, costelas e vértebras, fincando-os na macia carne da terra, erguendo assim cadeias de montanhas intransponíveis e picos altíssimos. Quanto maior o osso, mais imponente a montanha que se formava. Esses picos ósseos rasgavam o céu, criando uma paisagem majestosa e, ao mesmo tempo, austera. Serviam não apenas como um grandioso adorno, mas também como um arcabouço, uma espinha dorsal que fortalecia o mundo recém-criado. Agora, a paisagem não era mais uma simples superfície plana e sem vida, mas sim uma estrutura complexa e multinível, onde cada rocha lembrava o esqueleto titânico que jazia em suas profundezas. Após criarem as majestosas montanhas a partir de grandes ossos, restaram aos deuses inúmeros pequenos fragmentos do esqueleto. Eram os dentes de Ymir, estilhaços das suas mandíbulas e articulações fragmentadas. Descartar um material de construção tão precioso seria um desperdício. Os deuses agiram como bons administradores. Eles recolheram todos esses fragmentos e os espalharam generosamente por toda a terra. Assim surgiram os rochedos, as pedras e o seixo costeiro. Cada pedra em que um caminhante tropeçava, cada rochedo que jazia no campo, era, na verdade, um dente ou um fragmento ósseo do primeiro gigante. O mundo ia se preenchendo de detalhes, tornando-se cada vez mais texturizado e realista. Mesmo os mais insignificantes elementos da paisagem carregavam a memória do sacrifício primordial. A terra estava pronta, mas acima dela reinava apenas o vazio de Ginnungagap. O mundo precisava de um teto, de um firmamento, e para este propósito, os deuses escolheram a parte mais adequada do corpo de Ymir, o seu imenso crânio. Com um esforço descomunal, ergueram esta gigantesca taça óssea e a instalaram sobre a terra. As 4 extremidades da abóbada celeste precisavam ser sustentadas para que não desabasse. Para tal, os deuses foram à carne em decomposição de Ymir, onde já haviam surgido os primeiros vermes. Escolheram os 4 mais fortes, transformaram-nos em anões de Vergar, concederam-lhes razão e os posicionaram nos 4 pontos cardeais. Seus nomes eram Nordri, Sudri, Austri e Vestri, Norte, Sul, Leste e Oeste. Em seus ombros, estes 4 anões desde então sustentam o crânio de Ymir, a nossa abóbada celeste. O crânio servia de firmamento, mas era um espaço vazio, escuro e sem vida. Os deuses, com a sua peculiar e sombria engenhosidade, resolveram o problema. Abriram a calota craniana de Ymir e de lá retiraram-lhe os miolos. Em seguida, arremessaram essa massa cinzenta para o mais alto do céu. Os miolos do gigante, ao se dispersarem pelo espaço celeste, transformaram-se em nuvens. Desde então, todas as nuvens que vemos, sejam cirros, cúmulos ou nuvens de tempestade, não são mais que fragmentos do cérebro da primeira criatura viva. Elas flutuam pelo céu, mudando constantemente de forma, como os pensamentos inquietos do gigante assassinado, pairando eternamente sobre o mundo que foi criado a partir do seu corpo. Isso conferia ao céu não apenas beleza, mas também um significado profundo e perturbador. A terra foi criada, as montanhas se ergueram
e os oceanos banhavam as costas, mas a superfície permanecia nua e sem vida. Era uma massa inerte, desprovida de vegetação. Os deuses novamente recorreram ao corpo de Ymir em busca de uma solução. Pegaram seus longos e espessos cabelos, que cobriam sua cabeça e corpo. Onde lançavam as grossas mechas de cabelo, surgiam densas e impenetráveis florestas. Onde os fios eram mais ralos, estendiam-se prados cobertos por relva suculenta. Até o menor musgo sobre as pedras, segundo o mito, um dia foi um fio de cabelo do corpo do gigante. Dessa forma, toda a flora do mundo, desde as árvores majestosas até as mais simples ervas, teve sua origem nos cabelos de Ymir, o gigante assassinado. O mundo literalmente se cobria de vida, que brotava da matéria morta. O mundo estava praticamente formado, mas mergulhado na penumbra. Faltava-lhe luz. Então, Odin e seus irmãos voltaram seus olhos para Muspelheim, o reino de fogo que existia desde o princípio. De lá, jorravam incessantemente faíscas e brasas incandescentes. Os deuses começaram a reunir essas partículas flamejantes. As maiores e mais luminosas faíscas, eles fixaram no firmamento, criando o sol e a lua. Foi-lhes determinado que se movessem pelo céu em uma sequência precisa, para marcar a passagem dos dias e das noites, revezando-se. As faíscas menores, os deuses simplesmente espalharam por toda a abóbada celeste, e assim surgiram as estrelas. Agora o cosmos não era um abismo negro. Ele resplandeceu com milhares de luzes, proporcionando ao mundo luz, calor e a capacidade de medir o tempo, transformando o caos em uma ordem estabelecida. O mundo foi criado e iluminado, mas os deuses sabiam que ele ainda apresentava perigos. Nos confins da terra, nas terras geladas e desoladas que mais tarde seriam chamadas de Jotunheim, refugiaram-se os descendentes do gigante sobrevivente Bergelmir. Esses Jotuns guardavam um ódio profundo pelos deuses e constituíam uma ameaça permanente para o futuro da criação. Para proteger o coração da terra, a porção mais agradável e produtiva, os deuses conceberam uma solução engenhosa e simbólica. Mais uma vez, eles se voltaram para os despojos de Ymir. Pegaram seus cílios espessos e rijos, ou, segundo outra versão, suas sobrancelhas, e com eles ergueram uma gigantesca e intransponível muralha. Essa muralha circundou a porção central do mundo, criando um espaço seguro. Assim surgiu o lugar, destinado aos futuros habitantes, que recebeu o nome de Midgard, cerca do meio, ou terra do meio. E assim, com a criação do mundo já finalizada, os deuses observaram um movimento nos pedaços em decomposição que restavam da carne de Ymir. Nessa matéria em putrefação, sob a influência do sol que então nascia, miríades de vermes brancos começaram a brotar. Eles fervilhavam nos restos mortais, a última prole gerada pelo corpo sem vida. Mas Odin e seus irmãos não os enxergaram como meros parasitas. Neles, viram potencial. Os deuses decidiram não aniquilar essas criaturas, mas sim conceder-lhes um novo propósito. Dotaram os vermes de inteligência, deram-lhes uma forma humanoide e incutiram neles uma profunda vocação para a maestria. Assim nasceram os anões, ou como também eram conhecidos, os elfos escuros. E por terem nascido da carne da terra, foi-lhes destinado viverem sob a superfície, em cavernas e montanhas, tornando-se os mais exímios ferreiros e mineradores de todo o universo. O mundo havia sido criado, povoado por anões sob a terra, mas na própria superfície, no belo Midgard, permanecia vazio. Certa vez, 3 deuses, Odin, Vili e Vé, embora em versões posteriores do mito, os companheiros de Odin sejam chamados de Hönir e Lodur, passeavam pela beira do mar. Seu olhar recaiu sobre 2 árvores que as ondas haviam arrastado para a praia. Uma era freixo, a outra amieiro. Os deuses tiveram a ideia de completar sua criação. Pegaram esses 2 pedaços de madeira sem vida e decidiram, a partir deles,
dar origem aos primeiros seres humanos. Esculpiram dos troncos duas figuras semelhantes a si próprios, mas desprovidas de vida, razão e sentimentos. À sua frente estavam apenas estátuas de madeira, aguardando o momento certo. A grandiosa obra da criação do mundo atingia seu clímax. A criação da humanidade. Os deuses começaram a dar vida às figuras de madeira. Odin foi o primeiro a se aproximar. Ele, como o Deus Supremo, concedeu-lhes o mais essencial. Insuflou neles alma e vida. A madeira deixou de ser apenas madeira. Acendeu-se nela a chama da existência. Em seguida, foi a vez do segundo deus, Vili, ou Hönir. Ele lhes deu razão e a capacidade de se mover. As figuras ganharam consciência, puderam pensar, compreender e se deslocar no espaço. Finalmente, o terceiro deus, Vé, ou Lodur, concedeu-lhes o aspecto humano, a fala, a audição e a visão. Deu-lhes sangue e um rubor saudável. Assim, as criações de madeira adquiriram sentimentos e a possibilidade de se comunicar. O homem criado do freixo foi nomeado Ask, e a mulher, da Amieiro, Embla. Deste primeiro casal, originou-se toda a raça humana. Os deuses os estabeleceram em Midgard, dando-lhes posse de todo o mundo do meio, que com tanto esmero haviam construído para eles. O ponto crucial desta história reside na sua lógica brutal e no seu simbolismo surpreendente. Ao contrário de outras religiões, onde o mundo é criado do nada pela palavra divina, o universo nórdico não seguiu essa linha. Foi, na verdade, edificado a partir da própria morte. A vida emergiu da subjugação violenta do caos, e a ordem foi esculpida a partir das partes de um monstro assassinado. Isso dita o tom para toda a mitologia subsequente. Os deuses, aqui, não são onipotentes benevolentes, mas sim criadores implacáveis que emergiram do próprio caos e estão dispostos a ir até as últimas consequências para o dominar. Até mesmo Midgard, o mundo dos homens, que eles protegiam com tanto afinco, é resguardado por uma muralha feita das sobrancelhas da sua primeira vítima. É um lembrete eterno de que a civilização e a ordem repousam sempre sobre o alicerce de uma força selvagem, primordial e extremamente sangrenta. Assim, do corpo de um único gigante, surgiu todo um universo, desde a terra sob os nossos pés, até as nuvens sobre as nossas cabeças. Obrigado por assistirem a este vídeo até ao fim. Se gostaram desta lição brutal, mas fascinante, sobre a criação do mundo, não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para não perderem novos mitos. E na vossa opinião, qual elemento deste mito é o mais insano e criativo? O crânio como céu ou as sobrancelhas como muralha protetora? Deixem a vossa opinião nos comentários.